No ar, a partir de agora, Saúde e Bem-Estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e Bem-Estar, o programa saudável na internet. Muito boa noite, estamos chegando com o nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira. Hoje é dia 30 de agosto de 2019. Claro, a partir de agora você nos acompanha através das nossas plataformas digitais. A você que nos acompanha através do nosso canal no Facebook, já aproveita, compartilhe com seus amigos, marque seus amigos, ajude que esse programa chegue também até a outras pessoas do seu convívio. Para você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube, já aproveita, deixa o seu like, ativa aí o sininho de notificações, assim você vai ser informado toda vez que nós começarmos o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Você recebe a notificação e pode acompanhar o programa ao vivo com a gente. Claro, também te faço um convite. Aproveita e inscreva-se aí no nosso canal. Você vai ter acesso a uma playlist completa com todos os programas Saúde e Bem-Estar, que fica à sua disposição para você rever quantas vezes quiser. Claro, também passar para os seus amigos e compartilhar esses momentos importantes de conhecimento que a gente sempre traz toda sexta-feira com convidados especiais aqui no nosso programa Saúde e Bem-Estar. Hoje não será diferente. Estamos recebendo convidadas especialíssimas para tratar de um tema bastante importante, bastante atual também. E claro, agora eu quero apresentar as nossas convidadas que estão conosco no programa desta sexta-feira. Nós vamos conversar com a Cláudia Regina Pereira. Ela é fisioterapeuta, pós-graduada em moderna educação especializada em RPG, pilates e terapias manuais diversas, praticante e professora de Ashtanga Vinyasa Yoga, com formação em Hatha Yoga, anatomia funcional para yoga e relaxamento para o yoga também. Cláudia, obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco para trazer esse assunto importante para a nossa sociedade. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar falando mais sobre um assunto que é de interesse de todos. Tá certo. E quem vai também compartilhar esses momentos especiais com a gente desse programa de hoje, também especial e ainda falando sobre este tema, é a Sandra Zambuja. Ela é formada em Educação Física, pós-graduada em Saúde Pública, formada em Yoga, terapia ayurvédica, atua no Hatha Yoga e terapeuta ayurvédica aqui em Dourados. Sandra, obrigado pela participação, obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Paulo. Obrigada, Osvaldo. E obrigada por estar aqui, pelo convite. Muito bem, Oswaldinho, como sempre, meu companheiro de bancada aqui, vai nos ajudar a tentar conhecer um pouco mais do yoga, dessa terapia que é bastante importante. Oswaldinho, seja bem-vindo, boa noite. Um abraço, boa noite, Paulinho, sem dúvida nenhuma, né? Uma curiosidade imensa, uma oportunidade de a gente aprender também um pouco mais deste assunto bastante interessante. Muito bem, o nosso tema do programa hoje, o yoga enquanto terapia e caminho para o autoconhecimento. E aí a gente começa a entender um pouco mais sobre esse assunto e o primeiro questionamento que eu faço para a Cláudia é exatamente o que é o yoga, né? Quando a gente ouve falar de yoga, a gente fala bastante sobre meditação, sobre exercícios de alongamento e tudo mais. Explica para a gente um pouquinho a abrangência, né, que o yoga pode trazer para as pessoas. Então, essa pergunta, ela é assim, difícil de responder porque ela é bem extensa, envolve muitos assuntos, mas o yoga é um conhecimento milenar que tem sua origem lá na Índia, há 4 a 6 milhões de mil anos atrás, e era um conjunto de mantras que depois, mais para frente, viraram livros, né, que são os Vedas, eram 4 Vedas principalmente, e nesses Vedas tinham muitos conhecimentos. A Sandra vai falar de Ayurveda, que é um dos Vedas, que era a medicina tradicional indiana, e o que a gente tem aqui agora, que a gente conhece como as aulas, né, que parece alongamento, que tem exercícios respiratórios, que são os pranayamas, tem meditação. É uma forma da gente experienciar esse conhecimento. Então, não é que tudo é yoga. Meditação é yoga, posturas, que são os asanas, é yoga. Uma aula de posturas é yoga. Exercícios respiratórios é uma aula de yoga. O yoga é muito abrangente. Uma atitude até de consumo consciente é yoga.
né? Então você respeitar o meio ambiente, você respeitar o próximo, né? O yoga vai bem além do tapetinho, do que a gente faz dentro de uma sala de aula. Então, mas a gente experiencia o yoga em aulas hoje em dia aqui. Então tem os estúdios, a gente experiencia o yoga. Antes do Oswaldo fazer o questionamento, até me surgiu dentro da sua explicação, se a gente pudesse dar uma definição propriamente para o yoga, a gente poderia dizer que é uma terapia ou é um modo de vida, por exemplo, uma filosofia de vida? É um estilo de vida. Você começa praticando sem saber muito o que é. Você vai lá, se matricula no estúdio, faz uma aula experimental e você sente alguma coisa lá que é bom e você quer repetir aquela experiência. Quando vê, você está se interessando um pouquinho sobre os estudos. Ai, mas por que eu me acalmo nessa aula? Eu me sinto bem. Você vai tendo um relacionamento maior com o seu corpo. Você vai começando a observar o que você come não te faz bem, o que não te deixa dormir. E você vai se relacionando mais com você. Eu falo que é uma aula, é uma prática que vai levando você para um relacionamento muito íntimo consigo mesmo. E verdadeiro, né? Consigo mesmo. E aí, Cláudia, dentro desse assunto e da sua explicação, quais são as modalidades da prática do yoga e se existem também diferenças e quais são essas diferenças? Então, tem diferenças sim. Aqui, por exemplo, em Dourados hoje, a gente tem estúdios. Eu trabalho com um método que chama Ashtanga Vinyasa Yoga. É um método específico, uma modalidade específica, tem uma forma correta de ensinar, de praticar. Trabalho também com yoga restaurativo. A Sandra trabalha com Hatha Yoga, né? É uma forma diferente de abordar o aluno na aula. O objetivo é o mesmo, de todas as práticas. Tem Tantra Yoga, tem Iyengar Yoga, que parece muito um RPG da fisioterapia, né? Então, assim, a forma com que você vai abordar o aluno é diferente, na intensidade dos exercícios, na forma com que eles são passados, na conexão com a respiração. Tem aulas só de meditação, é yoga também. Então, tem várias modalidades. Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Iyengar Yoga, Yoga restaurativo. Aí, cabe ao aluno escolher, né? Sim, praticar, experienciar, o que você se adapta naquele momento. Né? Sim, bacana. Ô Sandra, você além de professor de yoga, é terapeuta também ayurvédica. O que é o Ayurveda, propriamente dito? O Ayurveda é uma ciência irmã do yoga. É como se fosse um braço yoga, outro braço o Ayurveda. É um sistema de saúde mais antigo do mundo. A gente pode chamá-lo de ciência da vida, né? Ele nos traz o segredo da longevidade. Mas vejam bem, longevidade, eu quero envelhecer mais saudável, né? Então, ele explica como a vida funciona. Como é que eu começo a observar os ciclos da natureza, como eles me influenciam, né? E tudo no Ayurveda é baseado assim. Vamos pegar que a gente tem 5 elementos, né, na natureza, no universo. Esses 5 elementos são a água, né? Vamos pensar em água como atributos da água. Ela é fluida, ela é leve, coesa, fria. Aí a gente pega o fogo. Se você pegar o fogo, ele é quente, ele é penetrante. Se a gente pegar a terra ela tem estrutura, ela é forte, né? E se a gente pegar o ar, ele é leve, né? Ele é instável. E tem um espaço que contém todos esses elementos. E a partir disso, né? O Ayurveda preconiza assim: tem o Vata, o Pitta e o Kapha, né? Então, o Vata é a junção, assim, do elemento ar e espaço. Aí você pega o fogo, ele é água e fogo. E pega o Kapha, ele juntou terra e água. Tá, mas o que quer dizer tudo isso? Se a gente pensar em Vata no corpo, Vata é aquilo que movimenta. Então, eu estou aqui, minha mão está aqui embaixo, mas eu estou movimentando as minhas mãos. Isso é Vata, né? Os meus impulsos nervosos é Vata, né? Se eu pegar e falar um pouquinho de Pitta, Pitta é o que digere, o que faz a digestão no corpo. São ácidos, enzimas, é isso. Sim. Por exemplo, o pessoal que está escutando agora, a minha voz está chegando até eles através do Vata, mas eles estão entendendo, isso é Pitta. Está entendendo o que eu estou falando? Né? E
E Kapha, o que é Kapha? Pensar em Kapha, estabilidade, né? Pensar em estrutura, por exemplo, no corpo. Vamos pensar em Kapha como os líquidos sinoviais, que protegem uma articulação da outra, de um ossinho ficar raspando no outro. Então, quando eu falar em Ayurveda, eu posso pensar na ciência dos doshas, né? Então, a gente considera 3 humores biológicos: Vata, Pitta e Kapha. Todos nós, você, Paulo, a Claudinha, Oswaldo, todos nós temos esses 3, mas em quantidades diferentes. Então, assim, eu sou única. Eu tenho um código energético de Vata, Pitta, Kapha único. Você também, Claudinha também. Não muda. Eu vou nascer e vou morrer com esse código. E quando a gente diz que vai fazer uma terapia ayurvédica, é exatamente exercitar esses elementos? Isso. Você vai chegar lá e eu vou tentar, como terapeuta, te ajudar a descobrir a sua constituição, né? Aí a gente faz algumas perguntas, né, fisiológicas. A gente passa 1h30, né? Aí eu faço exame de pulso, vários exames que vão avaliar você, tá? E aí, a partir dessa avaliação, você vai ter, assim, uma nova luz de como, assim, se alimentar, tá? Você vai falar, nossa, né? Se eu falar pra você, Paulo, é legal você não comer alface agora, porque, assim, se você tem um desequilíbrio de Vata e você está muito leve, igual o vento, que eu falei, você está leve, igual o vento, você vai comer alface, e alface, ele tem um elemento também, tudo na natureza tem esse elemento. Por alguns elementos. Aí você vai ficar assim, às vezes mais aéreo, entendeu? Então, o terapeuta, a terapia ayurvédica vai te ensinar assim, nossa, como que eu vou combinar os alimentos? Que óleo é bom eu passar na minha pele? Tem vários procedimentos que a gente vai indicar, massagens, né, plantas medicinais, né? A gente pode ensinar você assim, como se comportar em determinado tempo da sua vida, né? A gente tem uma fase Kapha, Pitta, Vata na vida também. Como você vai se comportar, por exemplo? Tem pessoas que tem muito frio, igual eu perguntei para Cláudia, lá é frio? A primeira pergunta que eu fiz, porque eu já vinha assim, de manguinha. E a Cláudia, você viu, né? A Cláudia veio totalmente, porque ela sente mais calor. Então a gente é diferente. Então isso tudo eu vou ensinando a pessoa, né? De repente você é casado, sua esposa morre de frio, você tá lá com ar-condicionado, ela com edredom coberta, só aparece o nariz. Nossa, como? Será que é doente? Não. É uma pessoa que tem mais ar, uma constituição que tem mais, às vezes, o Kapha e o Vata sentem mais frio. O Pitta não sente tanto frio. E isso o terapeuta vai indicando. E é legal, porque você vai começando a entender os outros que estão do seu lado. Além do próprio conhecimento, acaba entendendo o companheiro também. Isso, vai entendendo os outros que estão ao seu redor. Interessante. E aí, me explica aí o que é doshas. Doshas. Então, a palavra dosha é aquilo que decai, aquilo que está em desequilíbrio. Ah, tá, mas dosha não é Vata, Pitta e Kapha? Não. As pessoas têm uma ideia um pouquinho errada do que é dosha. Eu nasço com uma prakriti, uma constituição, aquela que não muda. Só que com o passar do tempo, os hábitos, condicionamentos, né? Eu vou começando a me desequilibrar. Aí eu falo, e os sábios da época, né, da época que a Cláudia comentou, dos Vedas, que são os livros mais antigos da humanidade, eles começaram a observar isso, que era mais fácil achar a constituição da pessoa através dos desequilíbrios, né? E aí veio a palavra dosha, né? E aí, por exemplo, se eu sou Vata, né? Eu sou Vata mesmo. Se eu sou Vata, eu sou criativa, né? Eu sou comunicativa, eu tenho ideias geniais, assim, eu sou criativa. Só que quando eu tô em desequilíbrio, eu começo, assim, a ficar instável. Não tenho mais conexão, aquelas ideias geniais. Eu começo a sentir insônia, né? Eu falo assim que o elemento ar está muito dentro de mim. Eu estou recebendo muito do que eu sou. Por exemplo, agora a gente está passando por um período de muita seca, né? Seco, comentei no início. Seco, né? Vata. Então, o Vata de todo mundo está aumentando, né? Então,
eu como terapeuta indicar assim, se você fosse lá, tenta comer uma comidinha assim mais cozidinha, com mais molho, porque, né? Você tem que fazer o contrário do que está na natureza. É isso que o Ayurveda vai ensinando. Né? A gente costuma falar que o Ayurveda é a ciência das avós também. Né? Eu acho tão bonitinho isso, porque é tão carinhoso. Você cuida. Eu, como terapeuta, eu oriento a pessoa para a saúde. Né? É isso. Muito bem. Ô Cláudia, você já falou, inclusive, quando você citou algumas modalidades do yoga, mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais sobre isso, né? Existe uma modalidade mais indicada para um tipo de pessoa, ou um perfil de pessoa, para que ela possa escolher o que é melhor para ela? Sim e não. Por que sim e não? Existe, por exemplo, eu sou pita, ela é vata. Aí a minha prática é Ashtanga Vinyasa, é uma prática muito pita, que tem muita força, muito vigor, mas eu tenho alunos que são super calminhos e amam. Então, a dica que eu dou é experiencia. Você tem que procurar várias modalidades, experimentar, faz uma aula, faz um mês de aula. Se você não gostou muito ou se desinteressou, tenta uma outra modalidade. Aí tem casos especiais. Por exemplo, o yoga restaurativo, a gente acaba tratando muito as pessoas passando por tratamento oncológico. Correto. Então, essa pessoa, lógico, não vai para uma aula de Ashtanga, é mais complicado, faz uma quimioterapia, está cansado naquela semana. Então, o yoga restaurativo seria bem legal para ela. Tem o yoga para crianças, que tem uma abordagem que a criança vai conseguir já aprender os ensinamentos do yoga ainda na infância, e é muito legal, e é um método específico, né? O Iyengar é um método interessante porque trabalha muitos alinhamentos, então uma pessoa que tem problema postural seria interessante o Iyengar, mas também qualquer modalidade de yoga vai ajudar. Sim. Então a dica que eu dou é sempre experimentar, e tem esses casos especiais, mas existe uma modalidade de yoga guardada para cada pessoa. Vai experimentando até chegar naquilo que é o ideal. Naquilo que ela se sente bem naquele momento, né? E aí a empatia com o professor, com o espaço, com o local. Então a minha dica, na verdade, é por você experimentar. Cláudia, o yoga, ele é indicado por psicólogos, médicos e outros profissionais da área de saúde. No momento que o indivíduo está passando por momentos delicados em sua vida? É bem comum a gente receber, sim, pessoas com depressão, ou então, o meu psicólogo me mandou aqui pro yoga. Tipo, o psicólogo nem faz yoga, mas ouviu falar que é legal. E às vezes um artista, por exemplo, a Gisele Bündchen, escreveu um livro sobre ela, aprendizagem, e ela fala que o yoga tirou ela da depressão. Então, quando ela lançou o livro, começaram a procurar yoga, né? Mas é sim comum, e eu vou dizer por quê. Aí talvez essa resposta fique um pouquinho mais longa, porque eu vou ter que entrar realmente naqueles livros lá do yoga, aqueles livros antigos do yoga, que é a raiz, né? Que o yoga vai muito além disso que a gente vive aqui nos estúdios. Então, esse conhecimento milenar que eu falei, ele era passado antes de guru-discípulo, aluno-professor. Não era escrito, registrado. Aí, com o passar do tempo, foi registrado em 4 livros, que são os Vedas, né? 4 grandes livros. E lá tratava vários assuntos. E um dos assuntos, que é muito interessante, porque é uma fase que a gente está vivendo agora, de muito estresse, de muita informação, né? Falava sobre as 4 buscas do ser humano. Que o yoga tem uma função ali, nas 4 buscas fundamentais do ser humano, que é a busca por segurança. Então, essa busca é comum do ser humano e até dos animais, né? O passarinho constrói um ninho, né? Um cachorro sempre quer ter um doninho ali. Então, todo mundo quer ter segurança, né? Então, para ter segurança, que é a arta, a gente trabalha, a gente estuda, a gente vai viver a nossa vida querendo assim, eu quero trabalhar, ganhar bem, ter uma casa. Então, a primeira busca de todo ser humano é por segurança. A segunda busca é por prazeres, diversão. Quando você não está trabalhando, o que você faz? Você descansa, você aproveita daquele dinheiro que você ganhou, você vai visitar um amigo, você viaja. Então, você trabalha, né, para ter segurança, você descansa, se diverte. Beleza, até aí todo mundo faz isso. E essas 2 buscas primeiras são pautadas por uma terceira, que é o Dharma, que é o bom convívio. Seria o convívio ético em sociedade, com a natureza. Então a gente tenta essas 2 primeiras buscas pautada na terceira, convívio ético. E às vezes a gente passa a maior parte da vida nessas 3 buscas. E nunca se pergunta assim,
Por quê? Nasce e morre fazendo isso. Mas, às vezes, chega naquele momento da vida que ou porque você conquistou tudo que você achava que queria e dá aquele vazio, ou porque você não conquistou tudo que você achava que queria e dá aquele vazio. Né? Você fala, mas espera aí, eu nasci para pagar boleto, trabalhar, comprar coisa, viajar e não tem mais nada, né? Aí você entra na quarta busca, que nem todo mundo entra nessa busca, mas às vezes os consultórios dos psicólogos estão cheios de pessoas com crises existenciais, com insatisfação, não está bem no casamento, mas na verdade ela não está bem com ela, né? Então não vai estar bem com ninguém. Então é a quarta busca, é a busca por moksha, por liberação, que é a liberação do quê? Do sofrimento. Porque a gente é insatisfeito, né? A gente já quer sempre uma coisa que a gente não tem. A gente é da nossa natureza. Isso é até bom, porque move a gente, né? Move a gente a estudar mais, mas isso deveria mover a gente não com essa ansiedade que move hoje em dia, de você achar que você tem que fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, um MBA e saber inglês, e não só inglês, alemão, mandarim. Então, às vezes a gente acha que tem que saber muito para o mundo aceitar a gente como a gente é. E isso gera muita insatisfação. Então, o yoga, ele vem para te mostrar que, na verdade, por meio dessas práticas todas de meditação, de posturas, de exercícios respiratórios, onde você vai lidando com você, com a sua natureza, com o tratamento, onde você conhece a sua constituição, conhece o alimento que te faz bem, que não te faz bem, e conhecendo mesmo a sua natureza, se você é mais irritado, se você é calmo demais, passivo demais, o yoga vem te mostrando como você é e dizendo que você já é feliz, na verdade, como você é e na situação que você está. E aí você vai descortinando esse monte de exigências que o mundo colocou pra gente e a gente foi aceitando. Sim. E daí se sentindo inadequado, né, com o mundo. E isso gera muita infelicidade. Mas, Cláudia, como? Autoconhecimento. Yoga é autoconhecimento. Então, por meio de quê? Meditação, posturas, boa alimentação, conhecendo o seu próprio humor, conhecendo a sua natureza e aceitando ela. Bem, se eu sou raivosa, se eu sou agitada, se eu sou brava, eu já sei que eu sou, então conta até 3 antes de responder, antes de atender o telefone. O meu professor, eu tenho o professor de Ashtanga, o Matthew Vollmer, ele tem diga assim, o celular dele toca, ele colocou um sino de toque do celular e ele deixa tocar 3 vezes. Ele só atende depois que toca 3 vezes. A esposa dele até já sabe. Porque ele pensa primeiro antes de atender. Porque ele tem a natureza dele, ele já sabe. Então, aí ele fecha o olho, o celular toca, aquele sino vai conectando ele com ele mesmo. É uma técnica que ele usa. Então, assim, por quê? Porque ele já sabe que de repente ele tem uma natureza que ele pode, num momento de impulso, responder ou atender de algum jeito que vai magoar alguém. Ele não quer isso. Isso é autoconhecimento. Ele sabe que ele precisa dos 3 toquinhos. Então, nesse sentido, o yoga ajuda a gente. Cláudia e Sandra, bem interessante a explicação de vocês, e eu confesso que com 46 anos sempre tive na minha cabeça e sempre ouvi também que yoga tinha alguma coisa com religião. Pela explicação de vocês duas, fique à vontade, não tem nenhuma ligação com religião, né? Porque no passado a gente ouvia muito falar, né, que tinha alguma ligação com religião. Não tem nada a ver com religião. Eu posso falar e depois a Sandra fala também? Não, é que assim, o yoga surgiu na Índia. A Índia é um país hinduísta. A gente até tem um equívoco em relação à Índia, porque a gente fala que o hinduísmo ele é politeísta. Na verdade, o hinduísmo é monoteísta. Para eles, Deus é Brahman, somente. Então, quem são Ganesha? A gente tem essa ideia por conta das deidades, que são as representações do poder de Deus, que é Ganesha, aquele elefantinho, homem com cabeça de elefante, Shiva, que é aquele homem cheio de bracinhos, com aquela cobra. Então, tem essas deidades que são assim, eles diziam que na cultura indiana, né, que o homem não lida bem com o abstrato, então com prosperidade, o que você não pega prosperidade, força, né, determinação, você não pega a determinação na mão. Então eles criaram assim historinhas que são mitologias muito semelhantes às histórias que tem na Bíblia, que também, se a gente for levar ao pé da letra, né, se você pensar que alguém bateu o cajado e abriu o mar, não é uma coisa que acontece todo dia. Na Índia é a mesma coisa, eles criaram historinhas e criaram esses mitos, essas lendas, que é muito bonitinho, porque a mensagem subliminar que quer passar pra gente, por exemplo, Ganesha representa a prosperidade. Então é uma
representação do poder de Brahman, de Deus, que para eles é único, é um Deus só. Mas no yoga, o yoga é uma filosofia de vida. Você não tem que ser hinduísta para praticar yoga. Então, não tem a ver com religião. Só que veio de... lá é tudo muito misturado. Então, tem os mantras, que é uma prática de yoga também, mantras. Até no Ashtanga tem o mantra inicial e o mantra final da prática, é em sânscrito. Eu tenho que explicar muito isso no estúdio, que as pessoas falam, mas espera, eu não sei o que eu estou falando. Eu falo, não, calma, eu vou te explicar. Isso aqui é um mantra que é direcionado aos professores, aos que vieram antes de nós, que deixaram esse conhecimento para nós. Porque se aqui no Ocidente a gente respeita muito quem tem dinheiro, e médicos, e advogados, o doutor, na Índia eles respeitam muito os professores, porque é quem tirou você da ignorância. Sim. Não da ignorância de ser burro, da ignorância de não saber quem você é. De não saber que você é feliz na sua essência, que você tem Deus dentro de você, que Ele não está em outro lugar que não dentro de você. Então, o respeito deles é com os professores. Então, algumas práticas, como o Ashtanga, por exemplo, tem um mantra inicial de agradecimento aos que vieram antes, a Patanjali, que foi quem criou, né, assim, escreveu sobre os 8 passos de um yogi, né, os valores morais e éticos que o yogi tem que ter. E, então, assim, a gente agradece por esse conhecimento ter chegado até nós. Não que eu estou adorando a um Deus ou a Patanjali, é uma coisa mesmo de respeito. Igual no judô, assim, ninguém se importa de ir no judô e ter uma foto lá do Shitokan, tem uma foto na aula de judô que eles fazem, né? A reverência. No yoga, a reverência. Então, mais ou menos isso no yoga, mas é um respeito, não é religioso. Não é, então não se preocupem que yoga não é religião. Quer complementar, Sandra, com alguma? Pode. Olha, a Cláudia tem isso também. Por exemplo, eu dou aula numa sala que entra, tem evangélico, tem espírita, tem católico, tem budista. E é legal o yoga porque, assim, yoga é união. E você vê na sala diferentes religiões. E também, assim, o que é interessante também numa aula de yoga, você vê, gente, por exemplo, eu estou com uma senhora que tem Alzheimer, tem 80 anos, né? E aí ela faz junto com 2 crianças de 10 que as mães levam. Então as crianças, elas aprendem assim, nossa, elas ficam olhando, vê que ela tem dificuldade, começa a ajudar a outra, mas o yoga consegue isso, eu acho isso tão lindo, né? E depois que, também a função do professor é também esclarecer as pessoas, por exemplo, a linguagem da época, por exemplo, daqui a uns anos, quando a gente for história, o pessoal fala, nossa, esse pessoal falava isso, eles vão explicar o que a gente, o que era. E é o que a gente tem de explicar, igual a Cláudia falou, as deidades, não coloca deidades assim, são santos dos católicos, né? São os guias espirituais dos espíritas. Então, assim, o que une o yoga? Amor, né? A gente tenta, assim, só passar, assim, coisas que fizeram bem pra gente. E yoga hoje é considerado um patrimônio material da humanidade. Então, gente, né? Deixa disso, vamos praticar, né? Vamos experienciar. Ou seja, é ecumênico, né? Sim, recebe a todos. Gente, é lindo. Muito bem, nós estamos com o nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira, claro, lembro mais uma vez a você que nos acompanha aí pelo Facebook, já aproveita, marque os seus amigos, compartilha com eles também para ter o conhecimento que nós estamos obtendo no programa de hoje. Claro, é interessante que seus amigos também possam ter esta oportunidade. A você que nos acompanha pelo Facebook, deixa aí o seu like, ativa o sininho de notificações para receber a notificação de quando a gente começar o programa ao vivo e, claro, já aproveita para se inscrever no nosso canal e assim você vai ter acesso à nossa playlist completa com os nossos programas. Claro, nossa Saúde e Bem-Estar, claro, como a gente sabe, sempre chega até você, sempre no oferecimento da Unimed Dourados, né? Sentir-se cuidado é poder contar com a Unimed Dourados, é poder fazer parte das 40 mil vidas atendidas por mais de 40 médicos no Mato Grosso do Sul, poder contar com farmácia e laboratório próprios e um ambulatório com agilidade em consultas médicas. Acreditamos que este é o cuidado que você merece, porque cuidar de você, este é o plano há 40 anos Unimed Dourados. Sandra, gostaria já aproveitando dentro dessa explanação toda que você falou a respeito aí das terapias ayurvédicas, se você deixasse para a gente alguns exemplos, né, dessa terapia para a gente, né, se pudesse falar um pouquinho para a gente de algumas dicas a respeito da ayurvédicas. Sim. A terapia ayurvédica, complementando só, ela não trabalha, assim, você chega lá, a terapeuta ela vai te ajudar, às vezes, a manutenção da sua saúde, se você não tem nada. Quando eu falo nada, a gente coloca 20% da população mundial. O resto tem alguma coisa. Aí chega as pessoas que estão com algum desequilíbrio,
Ah, Sandra, tô com insônia, o que mais? É só isso. Eu tô com prisão de ventre. Só isso, só. Minha pele tá seca, né? Então a gente vai dar suporte para essa pessoa. E o Ayurveda também, como terapeuta, a gente dá suporte já para as pessoas que já estão doentes. Sim. É muito bonito o trabalho, né? A gente trabalha às vezes... eu estava com uma prima, né? Ela já fez a passagem, como fala no yoga, né? E ela estava com câncer. E o meu professor, Dr. Ruguet, ele é médico, né? Ele falou assim que... Eu falei, nossa, o que a gente faz? Ela já estava na fase terminal. E ele falou assim, Sandra, enquanto tem vida, tem esperança, né? Então, assim, a Ayurveda entra dando suporte para a medicina também. Sim. Na alimentação. Às vezes eu ia lá fazer massagem no pezinho dela, né? Isso é muito bonito também. As dicas que a gente pode dar em geral, assim, né? Vamos aproveitar que a gente está passando por essa fase vata no tempo, que está sequinha. Então, assim, a gente sempre, quando a pessoa vai lá, a primeira coisa que a gente fala, quando você levanta, toma um pouquinho de água morna, né? O Pitta, ele sente mais calor, ele vai pro morno para frio, né? Os Kaphas e Vatas podem ir pro morninho, pro quente, né? Para algumas pessoas a gente fala para colocar gotinhas de limão, mas é isso, a gente tem que, né? Isso tudo já vai ajudando o corpo a levantar, já se limpando, ajuda ao funcionamento do intestino. A gente usa na Ayurveda também raspar a língua. Mas a gente não raspa a língua com a escova, porque a escova você escova e depois ela não limpa direito. A gente usa um limpador de língua, né? De inox. Quem não tem pode usar uma colher de inox viradinha, tá? Isso ajuda muito, né? Você vai ver a sua língua como nunca você viu, né? A língua no Ayurveda, ela trabalha assim, ela dá muitos sinais se a pessoa está com muitas toxinas ou não, né? Uma coisa geral, não se afasta muito da natureza, né? Nós somos a natureza, então fica sempre em contato. Mas não posso viajar. Sei lá, pisa no chão, vai cuidar do seu jardim, toca a terra, né? Uma coisa muito importante que no Ayurveda a gente fala, também é muito assunto para falar hoje, você comer só quando você estiver com fome. Então a gente não é aquele assim que fala, você tem que comer de 3 em 3 horas. Eu levanto, mas eu já tenho que comer porque eu vou sentir fome 10 horas. Então come 10 horas. O seu corpo é muito sábio, né? Então a gente começa assim, come só quando você estiver com fome, né? Exercício, se movimenta. Que não seja o yoga, né? Mas faça, se movimente, dê uma atividade física, né? Isso é no geral, né? O que a gente pode... Ô Sandra, e o yoga, como é que ele entrou na sua vida? Então, eu estava fazendo educação física e fui para um congresso no Paraná. E nesse congresso a gente se inscrevia em alguns cursos e eu me inscrevi num curso de biodanças e terapias corporais. E daí a gente estava lá tal, e aí um professor do Rio Grande do Sul, o professor Talema, ele foi fazer uma demonstração de algumas posturas do yoga. Nunca tinha ouvido falar de yoga. E ele estava num palco, eu me lembro dele, né? Ele falou, eu vou fazer a saudação ao sol. A saudação ao sol, ela é bem famosa no yoga. Todo praticante, que se vocês forem lá fazer aula, vocês vão aprender a saudação ao sol, né? Primeira coisa. O que é isso, saudar ao sol? São posturas lindas, que te dão bastante motivação, entusiasmo e energia. E aí eu fiquei lá, vamos ver o que é isso. Eu sei que na hora eu parei vendo ele já era um senhor, e ele fazendo. O que mais me chamou a atenção não eram as posturas em si, era a presença dele fazendo as posturas, a atitude dele atrás das posturas. É como se o momento presente fosse aquilo e nada mais. Ele estava em estado de yoga, né? E eu falei, gente, que paz é essa? Eu quero isso para minha vida. Eu voltei de lá, né? Eu ia trabalhar numa academia com uma amiga minha. Eu falei, não dá, eu vou fazer um curso de yoga porque eu quero sentir aquilo que ele estava sentindo, né? Porque eu sempre falo para os alunos assim, se você você já sabe dessa, né, Claudinha? Tipo assim, se você tá numa pose, você tá assim, se preparando para alguém tirar uma foto sua, você sempre tá assim, né? Se você tá numa posição, você tá se preparando já, o que eu vou fazer depois?
qual que vai ser a próxima pergunta do Oswaldo, né? Eu sou sempre uma posição assim, de ação. Mas se eu estou numa postura que a gente fala asana no yoga, eu estou ali, eu estou presente. Gente, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Por exemplo, eu estou aqui, eu estou aqui. Isso é yoga. Atenção no momento presente. As pessoas usam tanta técnica de meditação, tanta coisa tão simples, né? É você estar no presente, né? Então foi isso que eu me apaixonei. Eu faço o que eu amo na vida. E tudo na vida da gente é dessa forma. Fazer o que gosta, fazer o que ama é sempre o melhor, né? Ô, Cláudia, fala pra gente um pouquinho o que é a yoga restaurativo, né? O que seria, qual seria o objetivo e para qual público ele é destinado? Eu tinha falado, acho até que eu falei sobre isso. É para um momento de estresse. Tratamentos oncológicos, qualquer pessoa pode fazer restaurativa, mas ele vem assim agregando mais valor nessas pessoas que ninguém acha que vai ter uma yoga para ela. Então uma pessoa muito idosa, com muita limitação física, já não tem mais o joelho bom, já não tem para fazer lá o saudação ao sol, ou não tem mais vigor físico, mas existe a restaurativa. Está passando por um tratamento oncológico, ou sofreu um acidente, está com limitação temporária, né? Então o yoga restaurativo, ele pega todas aquelas pessoas que você pensa que não vai ter um yoga para ela. Dá para adaptar no Hatha? Dá, mas às vezes a pessoa mesmo, ela não se sente bem de ir numa aula onde está todo mundo fazendo várias posturas e ela lá, às vezes, em uma posição de descanso. Correto. Somente numa posição de dormir lá, 20 minutos numa posição, 20 em outra, né? Então, ele abrange o público mais delicado. Mais um estresse agudo, a pessoa que está no momento que precisa silenciar mesmo, ficar quietinho ali também, e perfeitamente saudável fisicamente, também aprecia muito uma aula de restaurativa. E Cláudio, o que vem ser a Ashtanga Vinyasa Yoga e para qual público se destina? E se tem alguma restrição também? Tem, não pode preguiçoso. O Patabi Joyce dizia isso: todas as pessoas podem praticar Ashtanga, menos o preguiçoso, porque precisa ter muita força de vontade. Então, assim, a Ashtanga é o oposto da restaurativa, porque ela são 6 séries, né? São 6 séries que o Patabi Joyce, que é um yogi indiano famoso e que já faleceu em 2009, acho. Ele sistematizou, ele aprendeu com outro professor, lógico, um método, o mesmo professor, inclusive do Iyengar, que é aquele método que eu falei que parece RPG. Então ele aprendeu yoga com esse mestre e ele era um jovem muito vigoroso, saudável. Ele e o Iyengar, inclusive, foram alunos na mesma época, do mesmo professor. O Iyengar criou um método totalmente diferente do Ashtanga, porque o Iyengar era frágil, ele era menorzinho, não era aquele jovem tão vigoroso. Então o professor passou um yoga para aquele aluno. E o Patabi Joyce, ele era muito vigoroso, então ele aprendeu posturas muito difíceis, muito elaboradas, que exigiam muito vigor físico. E aí, com base no que ele aprendeu, ele criou esse método, que não foi ele que inventou, então ele compilou 6 séries. E essas séries são ensinadas de uma forma específica, né? Usa uma respiração específica, uma respiração Ujjayi, que é uma respiração também vigorosa, que vai fazer você ficar mais disposto. Tem um foco no olhar, as posturas são passadas naquela sequência, conectadas por respiração. Então, você não permanece muito tempo numa mesma postura. É uma prática de muito movimento, né? Conectado com a sua respiração, mas de muito movimento. Sua muito, a gente libera toxinas pelo suor. Outro dia tinha uma aluna, marcou no reloginho, ela queimou 700 calorias numa aula de Ashtanga. Tá vendo? Aí, então assim, e muitos alunos chegam assim com esse imaginário de que, yoga é muito calmo pra mim. Na yoga, porque pensa que vai ficar lá fazendo né? Ele pensa que yoga é meditação, talvez associa com a postura de meditação. Aí chega na aula, nossa, eu não imaginava nada disso. Mas o Ashtanga é essa prática mais vigorosa do yoga. Entendi. Mas todos podem praticar, idosos, não tem idade. Eu tenho aluno de 65 anos que está muito bem, indo até a metade da série. E assim, foi no tempo dele. É ensinado individualmente de acordo com o seu corpo. Então não é uma aula que começa junto, né? Assim, todos os alunos juntos. Você vai chegando e vai aprendendo.
cada um no seu ritmo, porque ninguém respira igual e é conectado por respiração. Então você vai aprender primeiro a respirar, primeiro a conversar com o seu corpo. Então eu chego lá, coloco você perceber suas partes do corpo, depois perceber que você respira, como você respira, te ensino a respiração Ujjayi. E aí a gente vai falar de posturas. Aí você vai começar a aprender o Surya Namaskar, saudação ao sol. E é um processo lento, demorado. Então não é uma coisa que você vai chegar lá no mesmo dia já vai aprender as 6 séries. A gente tem uma indicação de ficar 10 anos na primeira série. Bastante tempo. Então. Olha, esse papo é tão bom, né? O tempo vai passando tão rápido que a gente quase não percebe e com certeza a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas que a gente tinha elaborado aqui para fazer no programa de hoje. Acho que vamos ter que fazer a segunda edição para a gente poder complementar esse assunto. Mas tem uma pergunta que até vou passar à frente aqui porque ela é muito importante, porque a gente vive nos dias atuais com esse problema na nossa sociedade, Sandra, que eu gostaria que você falasse como é que é o trabalho do yoga com dependentes químicos e dependentes de álcool, por exemplo. Como é que o yoga pode contribuir com esse tipo de pessoa? Então, eu dou aula há um tempo, né? 10 anos. O que o yoga busca, né? Primeiro, trazê-los com essa conscientização corporal que a Cláudia comentou, né? Eles têm um corpo, né? Aí já entra um pouco do Ayurveda, eles estão tão aéreos, né? Com o uso das drogas. Trabalhar, conscientizá-los do funcionamento de cada órgão. O yoga também, ele trabalha assim, às vezes tem uma postura que você fala, nossa, fica num pé só. Qual que é a finalidade de ficar num pé só, gente, se eu tenho 2 pés? Os Kaphas, eles pensam dessa maneira porque eles são muito estáveis. Então, às vezes, se o aluno vai numa aula e não fica equilibrado, ele fica, não estou conseguindo equilibrar. Não, porque às vezes ele tem aquela coisa dentro dele, né? Eu tenho 2 pés, para que eu vou ficar de um pé só? Então, quando eu dou aula para eles, eu tento, assim, sempre trabalhar, assim, enraizamento. Você é uma árvore, você tem raiz. Foco na terra, você está na terra, né? Ensiná-los também a esse autoconhecimento, porque eles têm um tempo que eles ficam se recuperando, mas eles vão sair para o mundo. E aí entra a meditação. E a meditação é assim, você vai sair, hoje o mundo está muito cheio de tudo, né? De onde você vai, né? Álcool, churrasquinho, tudo. Você vai ter que conviver com isso. Então, você tem que aprender a controlar os seus sentidos, porque, não sei, o sentido, né? O olfato é o primeiro sentido que desde de pequenininhos a gente, né, acaba despertando. E aí, como é que você vai se comportar quando o seu sentido pegar mais forte, né? Quando a sua mente falar também, usa a respiração, né? Volta para o seu corpo, né? Respira profundamente. No yoga tudo é respiração, né? Então a gente vai ensinando várias coisinhas, né? Para eles terem como ferramenta para quando eles saírem de lá, né? E mesmo quando eles estão lá internos, eles poderem usar, né? Bacana. Oswaldinho, você vai ter a prerrogativa de fazer a última pergunta para a Cláudia, da nossa ficha 3, a última pergunta aí, para ela poder falar um pouquinho, né, de Dourados, como é que tá essas modalidades aí. Justamente isso daí, né, a gente falou tanto, né, de yoga, né, Cláudia, eu queria que você falasse um pouquinho quais as modalidades de yoga nós encontramos para praticar aqui na cidade de Dourados. Existem escolas, estúdios, vários professores, as pessoas que nos acompanharam ficaram curiosas para conhecer o que eles devem fazer aqui na cidade de Dourados. Então, nós fomos muito abençoados com uma chuva de professores, na qual até eu me incluo, né, nos últimos 5 anos em Dourados. A Sandra e a Marinês e a Vladis Carbonari foram acho que as 3 primeiras, né, Sandra, de Dourados, e continuam, né? A Sandra tem um estúdio aqui, próximo ao Parque dos Ipês. Eu tenho, que trabalha com Hatha Yoga, né, Sandra? Hatha Yoga. Hatha Yoga. Eu tenho um estúdio ali na Real Bonfáquer, que trabalha com Ashtanga e restaurativa. A gente tem o Casulo, que é um espaço no Parque Alvorada, que tem Tantra Yoga com a Vladis Carbonari, tem Hatha Vinyasa Yoga com, acho que esqueci o nome.
Tilane? Não, tem outros professores. Tem Ashtanga também, com a Camila Laurentino, que inclusive é minha professora. Que bacana. E a gente pratica junto. Tem um espaço de terapias holísticas, que abriu agora ali, ao lado da antiga Bigolim, que é da Wanda Laurentino. Com a Camila também tem Ashtanga, tem Hatha Vinyasa, tem Hatha, tem meditação, tem a Blanche Torres, que também tem um espaço próximo à Imaculada Conceição, e tem alguns professores que atendem personal. Então, assim, Hatha Vinyasa, Yoga Flow, então tem bastante. Dourados está bem servido. Está bem servido. E assim, a gente é uma turma unida, a gente se fala sempre. Promovemos já um festival, pretendemos promover outro. Marinês, acho que é na Cuiabá. Se você, quase todos os bairros de Dourados está tendo um professor de yoga próximo. Então não é desculpa a distância. Tá certo, então tá aí feito. Todas as dicas aí para você procurar conhecer um pouco mais. Nós, claro, aprendemos um pouquinho aqui no programa, conhecer um pouquinho mais sobre isso também. E com certeza vamos ter outros espaços, porque ficaram muitas perguntas aí para que a gente pudesse entender um pouco mais, mas não vai faltar oportunidade para as duas estarem aqui novamente conosco para a gente abordar esse assunto. Mas, Cláudia, quero agradecer prontamente a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Estamos de portas abertas sempre que tiver assuntos dessa importância para trazer para a gente. Obrigado, tá? Obrigada. Foi um prazer falar para todos. Espero ter esclarecido algumas dúvidas e estamos à disposição. Tá certo. Sandra, também muito obrigado por estar aqui com a gente. Sucesso, tá? Seja sempre bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tá certo, Oswaldinho. Então, mais uma vez, claro, sem dúvida nenhuma, estamos ganhando conhecimento agora, principalmente com essa filosofia de vida que nós aprendemos. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Sem dúvida nenhuma, você tira algumas questões, né, como eu fiz a pergunta, né, quebra algumas coisas que você imaginava que era isso, que tal, e acha muito interessante, um assunto bem de momento, Paulinho. Muito bem, então. E claro, você também pode sugerir assuntos, você pode deixar aí nos comentários se você quer saber sobre determinado assunto. Enfim, a gente vai sempre trazer um profissional, como hoje trouxemos aqui a Sandra e também a Cláudia, para falar sobre yoga. E claro, estamos sempre à disposição. Nós vamos fechando o nosso programa de hoje, agradecendo a você que nos acompanhou pelo Facebook, pelo YouTube. Já ativa o sininho de notificações, inscreva-se no nosso canal. Enfim, toda sexta-feira nós temos um encontro marcado. Então, um grande abraço a você que esteve conosco. Mais uma vez, obrigado ao Éder Joffre nos trabalhos técnicos, Mauro Alcântara na coordenação geral. Na próxima sexta-feira estaremos de volta aqui com o nosso Saúde e Bem-Estar. Um grande abraço e até lá.